graça e a paz do Senhor, mais uma vez, esteja com toda a sua igreja. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente no texto da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, para fazermos a leitura do verso 4 até o verso 7. Estamos investigando a vida do homem em Cristo. Imagina, irmãos, que esta doutrina que está aqui nestes versos, ela está espalhada por todo o Novo Testamento. Deus, em sua graça e misericórdia, Ele nos deu vida, nos ressuscitou, nos assentou nos lugares celestiais em Cristo, e tudo isso Ele fez para a sua glória. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui que Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça. Deus vai exibir a igreja perfeita, sem mácula, sem pecado, sem mancha, absolutamente pura, vestida, como diz o livro de Apocalipse, com linho perfeito. Não terá mais ninguém que possa apontar nada para a igreja. Por enquanto, por causa dos nossos pecados, os homens ainda apontam a igreja, ainda querem jogar sujeira nos seus vestidos, mas ela foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos sendo purificados a cada dia por este sangue, e nós nos seremos apresentados perante Deus naquele grande dia. Então, em todo o Novo Testamento, talvez nós tenhamos 300, 350 páginas, dependendo da tradução, mas esta expressão em Cristo, nele, com Ele, dele, por Ele, aparece mais de 200 vezes. Então, Deus nos deu um livro, Deus nos deu o Novo Testamento, e o assunto, talvez, principal, seja esta união da igreja com Cristo. Hoje, por ocasião do batismo, é um dia ideal para a igreja pensar sobre a sua nova identidade em Cristo. O novo status como pecador, agora redimido, que está debaixo da cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Cristo é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. A Escritura diz, Jesus pregou, anunciou, mostrou muitas vezes acerca do arrependimento e da fé, e este arrependimento e fé transforma a nossa vida de fato no poder do Espírito Santo. Mas quando nós nos tornamos igreja, irmãos, algo sublime acontece. Acontece um casamento do pecador, agora igreja do Senhor, com o noivo bendito, Jesus Cristo. E o noivo se alegra muito em receber estas pessoas, estes redimidos, estes comprados por seu sangue. De modo que nós somos edificados sobre uma rocha maravilhosa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto. Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, diz Paulo aqui em Efésios 2, está sendo fundamentada, edificada, cresce em cima de uma rocha que é Jesus Cristo. Pedro diz que nós somos pedras vivas, um templo de Deus, um santuário do Altíssimo. Lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo também tem essa temática da igreja como sendo o templo de Deus. Então nós estamos unidos a Cristo, que é a pedra angular, a pedra eleita, preciosa, rejeitada sim pelo mundo, mas para nós, os que cremos, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é a pedra angular, aprovada sim por Deus e rejeitada pelos homens. Mas esta pedra também será pedra de tropeço para aqueles que não recebem esta rocha, os que não assentam a sua vida sobre este fundamento eterno, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja está unida a Cristo como um edifício. Cristo é a rocha e a igreja, cada um do povo de Deus, cada eleito de Deus está sendo edificado sobre ele. É interessante, irmãos, que todas estas metáforas para a igreja, ela exalta a pessoa de Cristo e não nós, e não a nós como igreja. Lembre-se lá do Salmo 115, não é? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Então, glorifica ao Senhor por meio da leitura desse texto, porque ele fala muito ao nosso coração. Veja o que ele diz, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, nosso Pai, que bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos elegeu em Cristo, nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou, o Senhor nos perdoou em Cristo, o Senhor nos lavou de todas as nossas imundícies em Cristo. Nele, ó Deus, estamos sendo aperfeiçoados, santificados, transformados de glória em glória nele. Que ele, mais uma vez, ó Deus, seja exaltado esta noite como cabeça da tua igreja. Que o corpo de Cristo, ó Deus, esteja unido e buscando cada vez mais, ó Deus, força e vigor, direção que vem do cabeça da igreja. Mais uma vez, ó Deus, glorifica-te a ti mesmo. Fala conosco, nos exorta, nos consola, nos edifica e nos transforma. Pedimos tudo isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, a igreja e Cristo formam uma unidade inseparável. Jesus, falando para os fariseus, disse que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Não tem como você, por mais força que você coloque, ou qualquer pecador, qualquer malignidade, o que Satanás tente fazer contra a igreja, jamais eles tentarão, o mundo, a carne, o diabo, os homens, os tiranos, separar a igreja de Cristo. Nós cantamos muitas vezes, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a verdade é que, estando a igreja unida a Cristo, absolutamente nada pode nos apartar de Cristo. Satanás, com toda a sua força, não pode decepar, amputar o corpo de Cristo. Aqueles que estão unidos a eles estão plenamente seguros. É a eterna salvação que Deus deu ao seu povo. Então, nesses versos que aqui estão, o apóstolo Paulo exalta 3 momentos importantes da vida da igreja. Note aí no verso de número 5, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Esta é a visão do apóstolo Paulo sobre a posição da igreja, unidos completamente a Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que este fato, esta realidade, ela não é só mística, não é só espiritual. Nós experimentamos isso na realidade da igreja, do dia a dia do povo de Deus. Nós percebemos que Cristo vai unindo os corações. O Senhor Jesus disse que aquele que deixa pai, mãe, irmã, e tudo por amor dele, encontrará 100 vezes mais em pai, mãe, irmão, etc. E de fato é mesmo, você começa a conversar com um crente, outro crente que você não congrega na mesma igreja que ele, não tem o mesmo pastor, não estão na mesma localidade ou comunidade de fé, na mesma igreja local, mas o que você fala está em consonância com o que ele pensa, porque ele também foi transformado, ele também foi regenerado. É a união da igreja com Cristo, nosso cabeça, nosso governante. Note que a visão de Paulo aqui, e de todo o Novo Testamento, é maior do que a metáfora pastor-ovelha. Concordam? Não é? É bonito. Cristo é o nosso pastor, ele deu a vida por suas ovelhas. As ovelhas de Cristo são marcadas, né, diriam os puritanos, na orelha e no pé. Porém, irmãos, fazer parte, ser a noiva de Cristo, é se tornar um só com ele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, diz: aquele que se une a Cristo no Espírito se torna um só com ele. Inclusive, é uma exortação do apóstolo quanto à vida desregrada e pecaminosa, sexualmente falando, dos coríntios. Paulo diz: porventura eu vou pegar os membros do corpo de Cristo e uni-los a uma meretriz? De modo nenhum. Isto é impensável. Isso não deve ser considerado. Então, a impureza, Paulo diz: fugir da impureza. Todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Mas a prostituição, a impureza, a imundície, sexualmente falando, ela é um pecado contra o próprio corpo que está unido a quem? A Cristo. Note que não é por causa de você,
mas por causa da dignidade de Cristo, da pessoa do nosso cabeça federal. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo ainda diz, irmãos, que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da sua esposa e Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Então, nós estamos unidos. O puritano John Owen escreveu um livro, né, chamado União e Comunhão com a Santíssima Trindade, onde unidos a Cristo, nós também estamos unidos a Deus, ao Senhor, aquele que nos salvou. É uma relação maior do que pai e filhos. É uma relação maior do que irmãos. Nós estamos casados com Ele. Então, nessa união com Ele, nós devemos preservar a comunhão. Estamos unidos. Essa posição jamais será tirada da sua igreja, mas a comunhão com Deus pode ser perdida. Por exemplo, quando Cristo morreu na cruz, Ele sofreu as penas judiciais da lei de Deus. Todas as condenações da lei de Deus caíram sobre quem? Sobre o nosso cabeça federal. Para que elas não caíssem sobre nós, para que as bênçãos de Deus viessem sobre nós. Agora, quando nós pecamos, nós não perdemos a nossa salvação. A questão não é essa. Quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós nos desviamos do caminho. E a principal pessoa a ser prejudicada, quem será? Nós mesmos. Os nossos pecados nos atrapalham demais. Note, irmãos, que diante disso, o crente, ao pensar em Cristo, eu falei para os irmãos, desafiei os irmãos, né, a marcar na sua Bíblia, todas as vezes que a palavra em Cristo aparece, você vai ficar surpreso. Você é chamado a viver de acordo com essa estatura. A estatura de varão perfeito, diz o apóstolo Paulo. A entendimento completo. Aqui, em Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, o apóstolo Paulo pede duas coisas. As duas orações pela igreja é que ela seja tomada, né, de todo o conhecimento de Deus. Aos Colossenses, ele diz para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que o vaso se enche da plenitude do oleiro? Né? Essa é a ideia de Paulo, vocês compreenderem o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, conhecerem a Jesus, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, que excede tudo, excede o nosso entendimento, as nossas emoções, as nossas afeições, tudo está voltado para Ele. Um dia, irmãos, a nossa mente será límpida, nós enxergaremos completamente. Por enquanto, nós só enxergamos em parte. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13? Mas nós almejamos o dia em que nós veremos diretamente o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, e também olharemos para nós mesmos de igual modo. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele almejava o dia da ressurreição. Ele disse que ele era hebreu de hebreus, estão lembrados? Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Quanto ao rigor que há na lei, ele era fariseu. Em todas as coisas ele excedia aos da sua idade. Porém, quando ele considerou todas estas coisas e olhou para Cristo, ele disse que estas coisas para ele significavam o quê, irmãos? Esterco, refúgio. Eu abandono tudo por causa de Cristo, para abraçá-lo e o poder da sua ressurreição. E Paulo diz nos últimos versos do capítulo 3, que na volta de Cristo nós teremos um corpo semelhante ao dele. Lembra aí do credo apostólico que nós recitamos hoje? Né? Creio na ressurreição do corpo. Para o mundo, morreu, acabou. O homem não passa de um aglomerado de células que após a morte nada acontece. Mas para o crente, a morte é o funeral de todas as suas tristezas, angústias, perplexidades, porque agora ele vai entrar no gozo eterno do seu Senhor. Imagine aí o dia, irmãos, em que nós estaremos na presença de Cristo e Ele dirá assim para nós: servo, servo bom, servo fiel. Eita, dá nem para imaginar agora, não é? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. E aí, a pessoa que tem uma mentalidade assim, de empreendedorismo, né, de dinheiro, de alguma coisa assim, de status, coroa na cabeça, pode pensar em dinheiro, na posição, em tudo que vai ter lá no céu, em ruas de ouro, de cristal. Mas, irmãos, o muito que Deus vai nos colocar é na presença de Cristo completamente. De modo que do lado de cá, nós ficamos ainda como Maria Madalena. Os irmãos lembram que quando colocaram Jesus no horto, né, e ao terceiro dia Cristo ressuscitou,
a Escritura diz que Maria Madalena foi até lá. Não porque ela estivesse lembrando do que ele tinha dito, né? Que ressuscitaria ao terceiro dia. Não, ela foi lá para fazer, né? Alguma cerimônia judaica. Vou lá chorar, prantear no túmulo, estar por ali. Ela não foi dizendo assim, olha, vocês estão lembrados, discípulos? Ele disse que ia ressuscitar, vamos lá. Ela não foi com essa intenção. Ela está lá, aos pés, à porta do túmulo, chorando. E aí, de repente, ela vê a porta do túmulo sendo aberta. E ela pensa que ele é o jardineiro, não é? Estão lembrados do texto, irmãos? Foi o Senhor que levou ele? Eu quero perfumá-lo de novo. Onde foi que você colocou o corpo dele? Onde estiver, pode dizer que eu vou buscar. Aí Jesus diz, Maria, nesta hora ela conheceu que ele era o Senhor. O pastor chama e as suas ovelhas entendem que é a voz dele, irmãos. Aí ela se agarrou com ele. E ele disse, olha, não me prenda. Essa é a ideia do texto. Não me prendas, porque eu ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Enquanto estamos no corpo, disse Paulo em 2 Coríntios 5, nós estamos ausentes do Senhor. Mas nós almejamos, irmãos, que este tabernáculo aqui seja revestido de imortalidade para estarmos na presença de Deus para sempre. Quem dera fosse hoje, não é? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lá no concílio, inclusive, quanto às últimas coisas, né? Segundo a palavra de Deus, após a grande tribulação, Cristo vai voltar. E a Escritura diz que durante a grande tribulação terá fome, pestes, angústias, bramido do mar, o firmamento sendo abalado, o anticristo. Não é isso que a Escritura diz? O sermão profético do Senhor fala sobre tudo isso. Mas se para ele vir, para ele voltar em glória, precisam estas coisas acontecer, por que nós estaríamos preocupados com estas coisas, perplexos? Inclusive a exortação de Cristo é justamente para nós não nos abalarmos com estas coisas, porque não passam do princípio das dores. Então, se assim tem que ser, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, aqui eu elenquei, escolhi só as melhores, né? Só as melhores não, porque não tem como separar o que é bom e o que não é tão bom na palavra de Deus. Mas o que está mais perto aqui de Efésios, capítulo 2, acerca dessa doutrina. Olha aí com a sua Bíblia aberta, né? O que a palavra de Deus diz sobre a nossa eleição, sobre a nossa predestinação, remissão. São tantas bênçãos que você terá dificuldade de contar, né? Lembra do antigo hino? Conta as bênçãos, conta quanto elas são, né? Advindas da divina provisão. E aqui eu contei aqui 10, 11, que estão só bem pertinho de nós, por causa da nossa união com Cristo. Isto significa que fora de Cristo estas coisas não são verdadeiras. A aplicação que um puritano fez é que Deus dá riquezas, fartura, bens, provisões a todos os homens, a crentes e descrentes, não é verdade? Atos 14 diz que Deus enche o coração dos homens até ímpios de alegria. Agora, aos crentes, Ele dá as riquezas da sua graça. Nós somos ricos, irmãos. Eu vou abrir o cofre aqui agora para vocês. Certo? Olha aí o que diz a palavra de Deus, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Onde, irmãos? Em Cristo. Toda sorte de bênçãos. Assim como nos escolheu, em quem? Nele. Vai contando aí. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante quem? Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Aqui é o ato de comprar, não é? Aí olha o que Paulo diz, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o ato de perdoar, de deixar o escravo livre. Então, em Cristo nós fomos comprados do mercado de escravos e em Cristo nós fomos libertos, livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Esta é a ideia aqui. Olha o que diz mais. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Isso estava velado ao Antigo Testamento. Mas para nós tivemos os nossos olhos desvendados. Lembra que o jovem, já tinha 40 anos, né? O homem que foi curado de cegueira disse assim, se ele é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei, diria Maria Madalena. Mas quando ele disse Maria, eu ouvi. Agora eu não sou mais surda. Eu não sou mais surdo. Eu escuto a voz do meu pastor. Ele me chama e eu olho a direção em que ele está apontando e eu vou. Porque ele desvendou. Ele tirou a venda, irmãos. Ele me mostrou. Eu não sou mais cego. Note que o texto ainda diz aí, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em quem? Em Cristo. De fazer convergir em quem? Nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, em Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo em quem? Nele, né? Também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, irmãos, como eu falei, são muitas bênçãos, são incontáveis, inumeráveis. Faltaria, irmãos, pulmão e língua para nós tributarmos a Deus tudo que Ele merece, tudo que Ele é digno. Note que aqui, no texto de Efésios 2, do 4 ao 7, Paulo fala que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas, à luz de Efésios 1, Ele nos elegeu, nos predestinou, nos remiu, nos redimiu, etc. Não é? Nos adotou, nos desvendou o mistério. Quando nós passamos para outras passagens das Escrituras, nós percebemos que em Cristo nós já estamos crucificados. Lembra que Paulo diz isso? Já estou crucificado com Cristo. Lá em Romanos capítulo 6, que é o texto áureo para o batismo, né? O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós fomos crucificados, mortos, sepultados. É tão certo, irmãos, que a nossa salvação chegará até o fim. Deus dará cabo por completo, completará toda a nossa salvação, que Paulo colocou o verbo aqui no passado. Note como o texto diz aí, ó, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós vamos chegar lá, irmãos. Nós, como os peregrinos, como o peregrino de John Bunyan, podemos até tropeçar, cair, sermos enganados ainda pelo pecado, nos desviar porque ouvimos o Senhor sábio segundo o mundo. Estão lembrados dessas passagens do peregrino? Todavia o nosso pastor vai nos trazer de volta e vai nos colocar no caminho. Oséias disse assim, eu atraí vocês com cordas de amor. Como vocês não ouviram, eu lhes enviei os espinhos. E os espinhos nos trazem de volta para o caminho. Agostinho de Hipona dizia que é melhor você caxingar, ser manco no caminho, do que andar normal com as duas pernas correndo para longe de Deus. E é verdade. Note que Jacó, quis se desviar do caminho. O que Deus fez? Tocou na sua coxa, cortou a sua coxa. Então, Jacó agora anda com a bengala, mas anda com a bengala no caminho. Ele não está fora do caminho. Cristo é este caminho. Não podemos nos apartar dele. Não podemos nos desviar dele. E ter esta consciência é primordial para a nossa vida. Note que não está aqui no texto de Romanos, de Efésios 2, de 4 a 7, mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo também diz que nós somos justificados nele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma.
Não sobrou nenhuma sequer, irmãos. Agora, se você está aqui esta noite, eu preciso ser franco e sincero com você, se é o caso de você não estar em Cristo ainda. Todas as condenações da lei de Deus repousam sobre a sua vida. Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. A nossa justiça, a nossa salvação, diria Lutero, ela é alienígena, ela vem de outro, vem de Cristo. Você precisa de Cristo. Você precisa estar unido a Ele, como cabeça e você sendo corpo. Você precisa se casar com Cristo, ser a noiva dEle. Você precisa ser edificado sobre Cristo. Você precisa ser um ramo da videira. Você não pode, de maneira nenhuma, descansar enquanto não tiver a certeza de que você é um novo convertido, uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Imagine que a vida da pessoa sem Cristo é como quem está em um calabouço, pronto para o dia da condenação, já foi julgado, já foi condenado, está esperando só o dia da execução. O lugar é frio e úmido, é inóspito, fétido e cheio de doenças. Esta é a condição de quem está fora de Cristo, fora do cabeça federal, quem não tem Cristo como seu representante. Agora, dentro dessa masmorra, Cristo se aproxima de você. Ele abre a porta da sua cela, do seu calabouço, desamarra, lhe desprende as correntes que lhe prendem o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você está aqui e é escravo do pecado, você pode clamar àquele. Nós cantamos hoje, resposta a todo aquele que clamar. Você pode clamar a Deus. Liberta-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Eu não quero voltar a este pecado. Se você sente que o pecado lhe faz mal, como lavagem, como as alfarrobas dos porcos, diga, Senhor, eu não quero, como uma porca lavada, voltar ao despojadouro de lama. Pelo contrário, eu quero ter a minha vida transformada e unido a Cristo, não mais experimentar essa água fétida que eu tenho bebido, chamado pecado. E Ele vai te dar água viva, água pura. Aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Cristo disse à mulher samaritana que quem crê nele e bebe da água que ele dá, jamais voltará a ter sede. Então eu insisto com você, se volte para Cristo, olhe para o Calvário, se arrependa dos seus pecados, pois ele é rico em perdoar. Está escrito aí, irmãos, olha o verso de número 4. Ele é rico em misericórdia. Não sei quantos crimes, pecados você cometeu, mas ele é rico em perdoar. O texto diz aí, por causa do grande amor com que ele nos amou. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Não brinque com a sua eternidade. Sua alma é imortal. Seu corpo vai perecer, mas um dia você estará na presença de Deus. A Escritura diz claramente, irmãos, após a morte segue-se o juízo. Isso é muito sério e muito importante para você não tratar rapidamente, de forma célere. Imagine, irmãos, que se você erra quanto à sua vocação e você faz uma faculdade e passa 5 anos lá, o que você perdeu? Apenas tempo. Não é verdade? Até conhecimento você adquiriu ali. Imagine que se você entra num relacionamento e aquele relacionamento você vê que não é correto, não é bíblico, não vai glorificar a Deus, e você para com aquele relacionamento, né? Estou falando antes de casar, certo? Aí você está ali, o que você perdeu mais uma vez? Tempo. Agora, se você não se relaciona com Deus e vive esta vida aqui debaixo do sol, sem pensar nele, sem se arrepender dos seus pecados, e você morre, o que você perdeu? Você perdeu tudo. Ainda que tenha ganhado todo este mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em recompensa a Deus pela sua alma? Absolutamente nada. Então, de forma célere, agora, hoje, durante este momento, fale com Deus, busque a Deus e se arrependa dos seus pecados. Então, note aí, irmãos, que isso daqui que eu vou falar agora tem muito a ver com a nossa resposta a Deus. Agora estou falando para os que já são
crentes em Cristo. Primeira coisa, agradeça a Deus e viva em gratidão pelo que Ele fez. Não podemos ser ingratos a quem nos libertou da escravidão que nós vivíamos, da morte em que estávamos sujeitos. Não podemos. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim, sede agradecidos. O Charles Wesley disse, quem me dera 1000 línguas, 1000 pulmões para glorificar a Deus. Ainda seria pouco. O salmista perguntou, o que eu vou dar a Deus em recompensa dos seus benefícios? Ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Faça isso hoje e viva assim, grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, em especial a união com Cristo. Alguém já disse que sem esta doutrina você não consegue pensar em nenhuma das outras. Nem justificação, nem adoção, nem regeneração. Absolutamente nenhuma outra doutrina você conseguirá pensar, pregar ou fazer qualquer coisa. Então, seja grato a Deus. Entenda, irmãos, a sua nova identidade em Cristo. Não tome os membros de Cristo e os coloque em união com uma meretriz, com a sexualidade desregrada e errada, fora da Bíblia, porque você está unido a Cristo. Descanse na segurança eterna da cruz de Cristo. Na cruz, Cristo disse, está consumado, está pago. Não tem mais o que você pagar. Então, isso é uma segurança eterna. Note que o Senhor Jesus disse que as ovelhas dele estão na sua mão. E ninguém pode arrebatar estas ovelhas da mão dele nem da mão do Pai. Então, imagine aí Cristo segurando você e o Pai com a mão por cima também. Como Satanás vai lhe atingir, irmãos? Como as dores, as angústias irão lhe atingir, não importam. Mas a sua salvação, a sua segurança está eternamente guardada em Cristo. Por isso você deve ser, mais uma vez, grato. Viva com o propósito de glorificar, porque é isso que Deus vai fazer lá na eternidade. O verso 7, como está escrito aí, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a nossa vida aqui deve ser um reflexo daquilo que Deus irá mostrar no futuro. Salvos em Cristo, santos em Cristo. Afinal, foi para isso que Ele nos elegeu e nos predestinou. Outra coisa que eu tenho que dizer aqui, abandone o orgulho. Diante do que está aqui, qual teria sido a nossa participação na salvação? Nós entramos apenas com os nossos pecados. O que traz juízo e não salvação. Então você precisa abandonar o orgulho, a ideia de que você merece mérito, honra, por ter feito algo. Você precisa se despir do orgulho, da autoglorificação, da vanglória e se revestir de humildade, sabendo que quem fez tudo foi Ele. Um dia desse, uma pessoa estava falando acerca da salvação num grupo de família e disse assim, você é um exemplo de superação. Para mim, ó. Ela disse, tadinho de mim. Que exemplo de quê? Eu não fiz nada, quem fez tudo foi Cristo, irmãos. Ele quem regenerou, Ele quem ressuscitou, Ele quem me deu uma nova vida, Ele quem me deu a mente de Cristo, Ele quem me deu do seu Espírito, Ele quem me fez sentir nojo. E o que eu fiz? Recebi. Como um mendigo recebe as bênçãos de Deus, um pedaço de pão. Tudo, toda glória, todo louvor pertence somente a Cristo. Por último, irmãos, almeje o céu. Tenha uma expectativa santa e abençoada quanto ao céu, porque é o nosso destino final. Por enquanto, nós estamos peregrinando. Nós estamos em nossa peregrinação, aqui não é a nossa morada. Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Não temos pousada certa aqui ainda. Estamos de passagem. Execute essa sua peregrinação com os olhos fitos no novo céu e nova terra onde habita a justiça.
Não coloque sua esperança aqui. Richard Baxter escreveu um livro chamado Descanso Eterno dos Santos, livro muito conhecido, onde ele diz exatamente isso. Tudo que você coloca, o seu coração se esboroa. É diluído. Então só vale a pena colocar o nosso coração aonde, irmãos? No céu. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Cristo preparou lugar para a sua igreja. Amém, meus queridos? Vamos orar, depois eu passo a palavra para o pastor. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos almejar o novo céu e a nova terra, o banquete da noiva com o seu noivo, o dia das bodas do Cordeiro, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por enquanto, Senhor, que esse dia não chega, ilumina cada vez mais a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a altura e a profundidade, a largueza, o comprimento, o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Derrama mais e mais, Senhor, do Teu Espírito sobre a Tua igreja, do Teu gracioso amor, do Teu perdão, da iluminação espiritual, ó Deus, para não sermos enganados, não sermos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Não, Senhor, que os nossos olhos estejam fitos no céu, no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não deixe, ó Deus, que o nosso coração se engane, se encha de glutonaria, de soberba, das coisas desta vida. Pelo contrário, que o nosso coração esteja em Cristo. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós já fomos sepultados e ressurretos em Cristo. Agora, ó Deus, acrescenta, ó Deus, mais e mais de Cristo em nós, o discipulado dele, o amor por ele, a vida com ele, que a nossa vida não seja vã e inútil, mas para ele. E quanto aos descrentes, aqueles que ainda não estão em ti, que o Senhor possa despertá-los, iluminá-los, lhes dar a graça, ó Deus, de sentir nojo do pecado e prazer em Cristo Jesus. Oramos, pedimos tudo isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.